É porque eu fico com ódio, né? Aí eu tava pecando. Você não consegue blindar isso aí? Eu consigo, Você tem um não, lado eu psicanalista consigo. Blindou, pois o muito Mike agora pra elaborado cuidar. também. Você tem muito conhecimento, não só eu religioso, blindo, mas... não respondo, assim, mas tem umas coisas que às vezes a gente tem que fazer por caridade. Igual a mulher, né? TL. Discurso de papagaio de pirata pra cima de mim não dá certo. Falei, deixa eu ajudar esse indivíduo. Eu vou lá, defina TL, pra eu poder te ajudar, se eu sou TL ou não. Porque se eu prego um Cristo que liberta, que é contra a fome, a desigualdade, que é um Cristo que quer ver a gente vivendo uma vida com abundância, eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Todos são irmãos, todos são iguais, o Pai é nosso, o pão é nosso também. Se isso é ser TL, eu sou TL. Eu defendo a verdade de Jesus Cristo. Essa é a verdade dele. Se tiver errado, me mostra onde que tá errado. Porque a escritura que eu tenho fala sobre isso. Em momento nenhum eu vejo Jesus Cristo separando as pessoas pelo modo como faz ou deixa de fazer. Pelo contrário. Cuidado com aqueles que vão jejuar e desfiguram a cara, pra todo mundo ver que tá fazendo jejum. Os que vão rezar e ficam se expondo no templo com suas vestimentas. Cuidado. Quando for rezar, vai pra sua intimidade. Ninguém precisa de saber. Agora, uma fé sem ação, sem movimento, sem cuidado com o outro, é uma fé estéril, porque ninguém sobe pro céu sem ter feito aqui na terra a prática cristã. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É preciso passar pelo Cristo. E o que o Cristo fez? Eu preciso imitá-lo. Quem são os santos? Aqueles que nesta vida deram testemunho de terem se configurado a Cristo. Por isso a igreja, por meio da comunidade que o aclama, decreta: este homem ou esta mulher é um bem-aventurado. Ele viveu as bem-aventuranças do evangelho. Em tudo imitou Jesus Cristo em vida. Portanto, nós, pela autoridade da igreja, podemos afirmar: já está diante da face de Deus, contemplando a sua onipotência, onipresença e onisciência. Daí vem a intercessão. Porque a igreja que está triunfante intercede pela igreja militante que somos nós, que militamos enquanto seres vivos, humanos, limitados, repletos de defeitos, e somos cheios de defeitos e que precisamos da ajuda do céu, porque sozinho a gente não dá conta. Não é fácil você se assumir católico. Isso é uma responsabilidade muito grande. A gente não se assume católico, Rodrigo. A gente vive, porque a igreja, ela não precisa ser assumida. Ela é independente de nós, ela é obra do Espírito Santo. Ser católico é participar desta obra. A igreja é do Espírito Santo. No Pentecostes nasce a igreja invisível, que às vezes quando eu dou aula de história, as pessoas não entendem isso. Aquele corte nosso sobre a aula que eu dei sobre a Idade Média, que viralizou muito, as pessoas falam: não, se a igreja permitiu que essas pessoas chegassem ao poder, então a culpa é da igreja. Entenda uma diferença. A igreja visível, feita por homens, ela é pecadora. Pecadora. A igreja visível, material, ela é pecadora. Ela é falha. Ela é capenga, xoxa. Por quê? Porque ela é feita por homens e nós somos capenga e xoxos. Agora, a igreja divina, que está por detrás de tudo que a gente vê, que conduz por meio de sinais visíveis uma graça invisível, essa igreja é do Espírito Santo. E é ele que faz com que a igreja permaneça viva, apesar do que é visível. Porque se fosse só por conta dos homens, se fosse só nós que tomássemos, se fosse uma obra meramente humana, nós não teríamos chegado no ano de 2025. Olha o que a igreja já passou. Imagina, a igreja me fez padre. Quantos que estão aí? Eu sou ruim, mas tem gente que é pior do que eu. Entregue isso na nossa mão. A gente Então a acaba igreja com nunca vai tudo. acabar, pá. Lógico que não, ela é do Espírito Santo. Nunca vai acabar. Não, e a promessa de Nosso Senhor é muito clara. E as portas do inferno, ou seja, a porta da morte, da perdição, nunca prevalecerão sobre ela. Por que a gente reza pedindo proteção pra coisas do homem? Tipo, nos proteja contra a Rússia, nos proteja do comunismo. Por que a gente Mas tem que quem que pedir reza isso? Não. Eu nunca rezei isso, não. Tem pessoas da igreja católica que faz oração. Inclusive, esse problema aí que deu do Frei Gilson, muita gente pegou no pé. Do cancelamento por dele, conta né? disso aí, né? Ó, nos proteja da Rússia, nos proteja do não comunismo. Falou da Rússia, não. Ele falou do comunismo, foi não? É os dois. Nos proteja... eles falam, nos Da proteja Rússia pela guerra, do que foi avisado no milagre de Fátima. Porque parece que no milagre de Fátima ela avisou, né? Tipo, ó, tomem cuidado aí da Rússia, do comunismo. Teve isso aí, não teve? Olha, eu sou um padre que antes de falar qualquer coisa, pronunciar e até mesmo de rezar, principalmente em público, eu me asseguro de que eu estou de acordo com os documentos da igreja. Então eu não posso te afirmar que exista isso ou que não exista. Não posso te dizer se isso é verdade ou mentira, porque eu nunca li nada a respeito disso.
Mas é importante dizer isso. Isso serve principalmente para os papagaios de pirata que só repete o que escuta, né? Pega o livro de doutrina social da igreja, vai lá atrás nos papas que iniciaram a doutrina social da igreja pra gente entender. A igreja, ela proíbe o comunismo. Sim, proíbe. Comunismo marxista, aquilo que foi pregado na filosofia, enquanto uma substância que separa a sociedade. Então, um conceito filosófico de comunismo, isso é proibido pela igreja. Todos os documentos são claríssimos ao dizer isso, que é aquela raiz marxista. Vou citar só Marx. Não vou entrar em Hegel, não vou entrar em Max Weber, não vou entrar em nenhum outro filósofo. Só Karl Marx. Marx, porque é o que todo mundo no Brasil fala. Não sei se entendem Marx, mas pelo menos repetem. Que a igreja condena esse marxismo comunista, que ele é apelativo e que proíbe a sociedade de ter livre acesso às coisas. Isso é proibido pela igreja. Agora, quando nós falamos do comunismo atual, de partilha dos bens, de igualdade, de desejar que o outro também tenha, de que o outro também possa fazer, isso é uma questão de evangelho. Isso não passa pela filosofia marxista, nem pela filosofia dos contemporâneos ou modernos. Isso passa pelo evangelho. Senhor, e quando é que nós vamos saber que nós fizemos isso a ti? Todas as vezes que fizerdes isso ao menor de todos. Mas quem é o menor de todos? Todas as vezes que me deste de comer, todas as vezes que me deste de beber, todas as vezes que me vestistes, toda vez que me deste dignidade, é a mim que vocês estão fazendo, no outro. Então, isso é o que nós chamamos de vida comum, que não é o comunismo marxista. O comunismo marxista é proibido pela igreja. Não é uma ciência política que a igreja aceite. Mas os documentos mostram isso. Porém, é importante saber que lutar pela igualdade das pessoas é evangelho. Evangelho. Então, quando eu me oponho à obra do evangelho, sem saber, apenas repetindo teoria, sem nem saber do que eu estou falando, eu estou prestando um contra-testemunho. Mas será que essa foi a mensagem de Marx mesmo? Proibir as pessoas de terem as coisas? O problema de Marx é que, para a época dele, para a época de Marx, nós estamos falando de um período pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial. O começo do capitalismo. O início do capitalismo gritante, que tinha sido, inclusive, negado pela igreja na Idade Média, porque a Idade Média, por ter sido corrompida, a instituição visível da igreja foi corrompida pelos homens, a ideia do dinheiro tornou-se pecaminosa. Então, a contra-reforma luterana, vem a reforma luterana, os protestantes saem da igreja católica, criam uma divisão na igreja, e a igreja católica, para combater a ideia protestante, vai criar a contra-reforma. E o que a contra-reforma vai nos ensinar? Que é preciso uma vida simples, que é preciso viver da pobreza, que é preciso viver da simplicidade. Porque na Idade Média tudo era dinheiro, tudo era muita usurpação e muita luxúria. Então a igreja vai pregar agora a pobreza, a castidade e a obediência para todos os fiéis. Então é importante para a igreja, neste período exclusivo, vangloriar a pobreza, supervalorizar o não ter. Incluir as pessoas. E demonizar o dinheiro. Tanto que quando nós somos colonizados pela Europa no século XVI, que é justamente esse período da demonização do dinheiro, o que chega para nós no Ocidente é o quê? Que ser rico é pecado. Então, quando nós falamos do excesso de dinheiro, esse excesso de dinheiro, a usura, ela foi condenada pela igreja pós-Idade Média para evitar que caíssemos no mesmo erro que cometemos na Idade Média. O problema é que ninguém se pronunciou depois sobre isso. E hoje as pessoas trabalham, conquistam os seus bens e muitos se sentem culpados por serem ricos e bem-sucedidos. Por quê? Foi incutido pela mentalidade ocidental, do catolicismo ocidental, de que ser rico e próspero é um pecado. Aí quando a gente prospera e tem dinheiro, a gente sente culpa. Então demonizou-se a ideia de ter dinheiro, a ideia de acumular bens. É totalmente contrário, né? A igreja quer ver a gente próspero. A igreja quer todos prósperos. Todos. Sim. E quando ela fala de todos, ela tá falando do que é comum. E não é comunismo, é viver em comum. É pregar um Cristo que veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo não nos quer vivendo de restos. Ele nos quer sentados à mesa com um banquete. Não se esqueçam disso. O próprio Jesus falava dessa divisão, né? O próprio Jesus sempre falou, Cristo é isso. Se nós não entendermos esse discurso do Cristo, nós vamos levar para o viés ideológico. E aí vira burrice. Muito que eu vou querer puxar
puxar Jesus pra um lado, vou querer... E nunca... E cadê o Cristo verdadeiro?